Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo das normas regulamentadoras, as famosas NRs. Mas olha, o nosso objetivo aqui vai muito além de simplesmente listar regras. A ideia é provocar uma verdadeira mudança na maneira de enxergar a segurança do trabalho. É sair daquela mentalidade de só cumprir a norma, para a gente poder alcançar o que é o domínio de verdade. Uma abordagem que se baseia na gestão inteligente de riscos. Porque, como a gente vai ver, dominar as NRs não tem nada a ver com decorar números, mas sim com entender a lógica, o porquê, a alma de cada uma delas. E essa frase ela resume tudo. Segurança não se faz apenas obedecendo normas. Segurança se faz pensando riscos. Isso aqui é a chave de tudo. Sabe por quê? Porque a obediência cega a uma norma pode criar uma perigosa e falsa sensação de segurança. A prevenção de verdade, a proteção da vida, começa exatamente quando a gente muda a pergunta. A pergunta deixa de ser o que a norma me obriga a fazer e vira qual é o risco real que existe nesta atividade e qual é a maneira mais eficaz de controlar esse risco. É uma virada de chave. Então, esse vai ser o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender bem a diferença entre essas duas mentalidades. Depois, vamos construir a base com as normas gerais. Em seguida, vamos mirar nos riscos específicos com as normas especiais e setoriais. E por fim, vamos amarrar tudo e definir o que é, de fato, dominar as NRs. Então, vamos começar por essa distinção que é a base de tudo que a gente vai conversar. A diferença entre simplesmente cumprir uma norma e de verdade gerenciar um risco. Parece uma coisa sutil, mas na prática muda completamente o jogo da segurança do trabalho. Vamos colocar essas duas abordagens lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a gente tem o cumprir normas. Essa abordagem é, por natureza, reativa. A pessoa olha para o texto da lei, preenche um checklist e pronto. O perigo disso é a falsa segurança. Achar que um papel preenchido significa que o ambiente está seguro. Do outro lado, a gente tem o gerenciar riscos. Essa é uma postura proativa. O foco não está no papel, mas na realidade do trabalho. O objetivo é antecipar os perigos, é observar como as coisas são feitas de verdade e agir antes do acidente acontecer. E essa frase aqui, ela diz tudo. Olhar para o texto da lei é uma atividade de escritório. Agora, olhar para o trabalho real é ir para o chão de fábrica, é ir para a obra. É entender as variações, os improvisos, a pressão do dia a dia, que não está escrita em lugar nenhum. A verdadeira gestão de riscos começa exatamente onde a leitura da norma termina, na observação crítica da realidade. Ok, agora que essa diferença de mentalidade está clara, vamos ver como a estrutura de prevenção se constrói. A gente entra agora nas normas gerais. E é fundamental entender que elas não são regras soltas. Elas formam a fundação, o alicerce, onde toda a gestão de segurança e saúde no trabalho no Brasil é construída. Nenhuma norma atua sozinha. Elas são um sistema. E bem no centro dessa estrutura toda, como se fosse a espinha dorsal mesmo, a gente tem a NR01. E por que ela é tão importante? Porque é a NR01 que dita as regras do jogo. É ela que define as disposições gerais e, o mais importante, ela obriga todas as empresas a terem o gerenciamento de riscos ocupacionais como uma filosofia de trabalho. Pois é, a NR01 institui o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E a palavra mais importante aqui é processo contínuo. Não é uma foto que a gente tira uma vez e guarda na gaveta. É um filme. É um ciclo que não para de girar. Identificar, avaliar, controlar, de novo e de novo, integrado a tudo que a empresa faz. Certo, mas como é que essa filosofia do GRO vira algo concreto, palpável? É aí que entra o PGR. O Programa de Gerenciamento de Riscos. Se o GRO é a ideia, o PGR é a prática. É o documento, o conjunto de ações que coloca o GRO de pé. E ele tem duas partes essenciais. O inventário de todos os riscos que foram encontrados e o plano de ação, que é basicamente o que vamos fazer para controlar cada um desses riscos. E aqui, atenção, a gente chega num dos conceitos mais importantes da gestão de riscos, que está lá na NR01, a hierarquia de controle. E isso não é uma sugestão, viu? É uma ordem de prioridade. A primeira coisa, a mais eficaz de todas, é sempre tentar eliminar o risco. Se não der de jeito nenhum, a gente parte para a proteção coletiva. Um guarda-corpo, por exemplo, que protege todo mundo. Só depois é que vêm as medidas administrativas, como um treinamento ou um rodízio de função. E por último, lá no final da fila, como a solução menos eficaz, vem a proteção individual, o EPI. O erro mais clássico e mais grave é pular todas as etapas e ir direto para o EPI. Ele nunca deve ser a primeira opção. E a NR1 não trabalha sozinha. Ao lado dela, outras normas gerais criam todo um ecossistema de prevenção. A NR3, por exemplo, é a ferramenta do Estado para agir na hora, quando o risco é grave e iminente.
A NR4, SESMIT, e a NR5, a CIPA, formam uma dupla fundamental. De um lado, o conhecimento técnico, do outro, a participação de quem está lá no dia a dia. A NR7, com o PCMSO, cuida da vigilância da saúde das pessoas com base nos riscos. A NR17 busca adaptar o trabalho ao ser humano e não o contrário. E, por fim, a NR28 estabelece as consequências, as penalidades para quem não cumpre as regras. Percebe como tudo se encaixa? Como uma coisa depende da outra? Muito bem. Com essa base bem construída, agora a gente consegue focar em alvos mais específicos. É a hora de falar das NRs especiais e setoriais, que nada mais são do que a aplicação daquela lógica toda do gerenciamento de riscos para perigos e indústrias bem definidos. Nas NRs especiais, a lógica é muito direta. O risco define a regra. NR10, risco elétrico. NR12, riscos em máquinas e equipamentos. NR33, espaços confinados. NR35, trabalho em altura. O que todas elas têm em comum? Primeiro, elas estão ligadas diretamente a acidentes graves, muitas vezes fatais. E segundo, os pilares delas são sempre os mesmos: capacitação, procedimento rigoroso e autorização formal para poder executar o trabalho. Já as NRs setoriais existem porque algumas indústrias têm um conjunto de perigos muito particular. Pensa na mineração, com a NR22. Lá os riscos são de soterramento, explosão, coisas muito específicas. Ou na agricultura, a NR31, que lida com agrotóxicos. Ou nos frigoríficos, a NR36, que tem os desafios do ritmo intenso, do frio. Cada uma dessas normas adapta os princípios gerais para a realidade daquele setor. Agora um ponto que muito profissional deixa passar, mas que é muito importante. Por que a gente deveria conhecer normas que já foram revogadas, como o antigo PPR-A, por exemplo? Porque a história ensina. Entender por que a gente saiu do PPR-A e foi para o sistema GRO/PGR não é só curiosidade, é uma prova de competência técnica. Isso evita o uso de conceitos velhos e mostra um domínio muito mais profundo da evolução do pensamento de prevenção no Brasil. E agora a gente chega na grande síntese de tudo isso. Afinal de contas, o que é o verdadeiro domínio das normas regulamentadoras? A resposta é o equilíbrio perfeito entre a competência técnica e o respaldo jurídico. O primeiro lado dessa balança é este: aplicar uma NR de forma mecânica, sem uma análise de risco bem feita antes, sem entender o contexto real do trabalho. Isso é um erro técnico fundamental. É como tratar a norma como uma receita de bolo, ignorando os ingredientes daquela situação específica. E aqui está o outro lado da balança. Fazer uma análise de risco excelente, super detalhada, mas que não se conecta com a estrutura legal das NRs, cria uma fragilidade jurídica gigantesca. A análise pode ser tecnicamente perfeita, mas sem o amparo da norma, ela perde a força numa discussão legal ou numa fiscalização. Isso tudo nos leva à distinção final. O que é conhecer e o que é dominar? Bom, conhecer é o superficial. É saber o número da norma e o nome dela. Agora, dominar é profundo. É entender por que aquela norma existe, qual é o risco específico que ela quer controlar e, principalmente, saber como aplicá-la do jeito certo na situação certa. E qual é o resultado prático de se ter esse domínio? É a capacitação do profissional. Isso transforma a atuação, sabe? Permite um diálogo de igual para igual com a fiscalização do trabalho, com o departamento jurídico da empresa, com a alta gestão. E por quê? Porque a fala é baseada numa autoridade técnica que é sólida, que é coerente. Para fechar, vamos guardar essa ideia que resume tudo que a gente conversou. O domínio verdadeiro não está em decorar, mas em compreender a lógica da prevenção. É sobre ter a capacidade de fazer a conexão correta, aplicar a norma certa para o risco certo no contexto certo. E para encerrar de verdade, fica aqui uma reflexão. A atuação hoje, seja a nossa pessoal ou a da empresa, está mais focada em preencher papéis só para garantir a conformidade ou está de fato focada em analisar a realidade do trabalho para construir uma prevenção que seja realmente efetiva em proteger a vida das pessoas?